Amém? Hoje você sabe que nós estamos comemorando a ressurreição de Jesus. E nós vamos fazer uma leitura da palavra de Deus para vocês lerem essa passagem. Se você tem uma Bíblia e quiser ler na sua Bíblia, você pode ler também. Mas se você quiser ler aqui, é Marcos 15:42. Diz o seguinte: ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. O que era o dia da preparação? Era o dia em que os judeus se preparavam para observar um dia de descanso espiritual, que começava na sexta-feira, ao aparecer da primeira estrela. Quando aparecia a primeira estrela, que começava a escurecer, eles já interpretavam como já era sábado. Eles pegavam e iam e começavam então a ficar em casa, ninguém saía mais, eles não podiam caminhar muito nesse dia, porque eles tinham que caminhar no máximo, num dia de sábado, 1.080 metros. Era uma jornada de um sábado. Mais do que 1.080 metros não podiam caminhar. Como eles não tinham nada para estar medindo, eles ficavam parados em casa. Eles não acendiam fogo, ficavam ali. Era um dia de descanso espiritual. Era o simbolismo do descanso espiritual. Vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido e, tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Quando o Pilatos, ou seja, quando o José de Arimateia, que era um senador, ele era membro do Sinédrio, ele era um senador lá no lugar, ele tinha muita influência. A prova é que ele teve acesso ao governador, o governador recebeu ele. Ele foi lá e disse para o governador: olha, eu estou querendo que o senhor me libere o corpo de Jesus. Ele falou para ele. Ele ainda ficou: não, mas ele já morreu? Ele perguntou: por quê? Porque as pessoas demoravam muito para morrer. Para adiantar a morte de quem era crucificado, eles quebravam as pernas, que era para poder pressionar o pulmão para a pessoa morrer asfixiada o mais rápido possível, por estar com as pernas quebradas. Por isso que ele se surpreendeu. Ele já está morto. Já está morto. Ele pegou, chamou o centurião. O que era o centurião? Era um oficial que comandava 100 soldados. Por isso que ele era chamado de centurião. Que ele tinha autoridade sobre 100 soldados. Ele chamou: vem cá, você está sabendo se ele morreu lá? Não, já morreu, falou. Ah, então está liberado o corpo, ele falou. Perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo de José. Amém? Graças a Deus, podemos assentar. Irmãos, eu quero conversar com vocês sobre isso hoje. Vocês sabem que semana passada eu falei para vocês que o pessoal que seguia Jesus, eles estavam todos muito eufóricos, muito cheios de expectativas, porque na cabeça deles, Jesus estava estabelecendo o reino dos céus. E vocês viram que no texto que nós lemos, diz lá que o José de Arimateia também fazia parte do reino dos céus. E todo mundo, quando viu Jesus falar, dizendo assim: olha, está chegando a vós o reino dos céus e tal, o pessoal não entendia o que era o reino dos céus. Na cabeça das pessoas, o reino dos céus era um momento político muito importante para eles, que os libertava de uma situação política indesejável, uma situação política que eles estavam vivendo muito desconfortável, pelo fato, como eu falei para vocês, deles terem sido invadidos pelo Império Romano, e os soldados romanos chegaram no lugar, dominaram todo mundo, tiraram quem estava no poder e colocaram para dirigir aquela nação um povo que eles realmente colocaram, passando por cima de todas as tradições que aquele povo tinha. E por conta disso eles começaram a almejar uma libertação política, e eles ficavam imaginando que um dia um libertador chegava, porque todas as vezes eles viveram situações políticas difíceis, Deus mandava um libertador, como eu falei, na época do Moisés, foi um libertador levantado no momento difícil de escravidão, Ciro e tantos outros foram levantados sempre que eles estavam vivendo situações de opressões ou de perseguições políticas, ou não, Deus levantava um libertador. E quando Jesus chegou falando: o reino dos céus está chegando até vocês, eles imaginavam que era um reino que estava chegando ali, naquele momento.
numa situação totalmente que trazia para eles esperança, expectativa, por conta de tudo que eles estavam vivendo. Mas na medida que o tempo foi passando, eles perceberam que esse reino dos céus não era aquilo que eles esperavam. Não era aquilo que eles esperavam, não era um processo de libertação política para aquele momento de opressão política que o povo judeu vivia. Alguma coisa que eles estavam precisando imediatamente, por essa razão que eles se revoltaram e começaram a pedir que Jesus fosse crucificado, e em vez de pedir para Jesus ser livre, quando o governador Pilatos colocou diante do povo, eles preferiram ficar com Barrabás do que ficar com Jesus, porque eles se sentiam enganados. Eles achavam que Jesus ia implantar um reino que não aconteceu, porque eles estavam ali ainda oprimidos. E eles fizeram de tudo, fizeram manifestação popular, foram para a rua, fizeram de tudo, mas nada mudou. E eles continuaram oprimidos exatamente por aquela força política estabelecida pelo Império Romano. Mas o pessoal que andava com Jesus, tudo acreditava no reino dos céus. Só que o reino dos céus não era uma proposta para aquele momento. Não era uma proposta que se limitava às posições geográficas de Israel, ou então os limites geográficos de Israel. Porque eles queriam um reino que funcionasse ali, naquela região, para libertá-los daquela situação política. Mas quando Jesus Cristo veio falando do reino dos céus, ele não falava de um reino limitado geograficamente, alguma coisa impedida de realmente de crescer, ou de ficar unicamente limitada naquela região. A proposta de reino dos céus era alguma coisa bem maior, bem mais abrangente, que eles não entendiam. Hoje nós entendemos o que é o reino dos céus. Hoje a gente entende o que Jesus falava. Que reino é esse? Hoje a gente sabe que é um reino muito grande, mas que começou lá. Por isso que ele falava no reino dos céus. Vamos ver o reino dos céus? Olha só aqui esse pessoal aí. Esse pessoal que vocês estão vendo aí, eles fazem parte do reino dos céus. Eles estão lá na Ucrânia, com o joelho dobrado, no meio da guerra, pedindo ao Pai, a Deus, a Jesus, que acabe com o problema da dificuldade política que eles estão vivendo lá. Isso é o reino dos céus. A outra foto, essa é na Ucrânia, essa é na Rússia. Lá também tem gente que faz parte do reino dos céus, que também está com o joelho dobrado na rua, pedindo ao rei deles que venha libertá-los dessa situação política de guerra que eles estão vivendo. E tem mais esses aqui. Vocês sabem quem são esses aqui? São vocês que fazem parte também do mesmo reino. Vocês estão entendendo? Fazem parte do mesmo reino. E como a gente, tem outras pessoas que estão reunidas aqui nessa cidade que fazem parte desse reino. Tem pessoas nos nossos países vizinhos, na Europa, na América, na Ásia. Em todo canto tem gente que faz parte do reino dos céus. E as pessoas que fazem parte do reino dos céus têm como rei Jesus Cristo. Então o reino dos céus era isso, que ninguém entendia. Todo mundo achava que era uma situação política para um momento difícil, mas Jesus estava dizendo, eu estou começando aqui implantando o reino dos céus. Era alguma coisa tão abrangente que o tempo, depois de 2000 anos, nós estamos entendendo o que é o reino dos céus. Um pessoal que nem você, que tem a mesma fé, a mesma crença, o mesmo rei, o mesmo estilo de vida, que se move por aquilo que acredita da mesma forma em todos os lugares do planeta. Esse é o reino dos céus, que eles não estavam entendendo. E diz a palavra que eles vieram e mataram Jesus. Mataram Jesus por quê? Porque eles achavam que Jesus era uma ameaça para o reinozinho deles lá. O reinozinho da Palestina. Mas Jesus se deixou morrer, porque Deus tinha um plano. Um plano de salvação. Esse plano Deus traçou desde o dia em que Ele tirou o povo do Egito. Quando Ele tirou o pessoal lá do Egito, Ele já começou a traçar o plano. 1.200 anos antes de Jesus morrer na cruz, Deus já estava estabelecendo o plano até chegar o dia em que Jesus Cristo morresse na cruz. Qual foi o plano? Deus disse, olha,
vai passar o anjo da morte. E eu quero dizer para vocês que para vocês não morrerem, o anjo da morte vai matar primogênito de tudo quanto é família. Mas o que é que vocês vão fazer? Vocês vão matar um cordeiro, disse Deus. Quando vocês matarem esse cordeiro, vocês peguem o sangue desse cordeiro e passem no umbral da porta da casa de vocês. Vocês marquem a porta da casa de vocês com o sangue desse cordeiro. Quando a morte passar, que ela olhar essa casa e ver que essa casa tem uma marca do sangue, a morte do primogênito não vai acontecer nessa casa, porque ela vai estar marcada pelo sangue. O anjo da morte passa por cima. E vocês vão comer esse cordeiro, e esse cordeiro, os ossos dele não podem ser quebrados. E eles fizeram isso, e Deus os tirou de lá do Egito da escravidão, e eles, para chegar na terra prometida, demoraram 40 anos, porque ficaram rodando, e isso se cumpriu, até chegar o dia da morte de Jesus, que tem uma distância, um tempo de Moisés até Jesus, tem um tempo de 1200 anos, para poder se cumprir tudo, como Deus realmente colocou na cabeça do povo lá no Egito. Se confirmou exatamente 1200 anos depois. Por isso que a Bíblia diz, no texto lá, que nós lemos, que nenhum dos ossos dele seria quebrado, porque aquele cordeiro simbolizava ele, lá no futuro. E assim como o sangue daquele cordeiro livrou aquelas famílias da morte, o sentido era dizer para você que o sangue desse cordeiro de Deus derramado, Jesus Cristo, livraria você da morte eterna. Que você não morreria eternamente, por quê? Porque você seria lavado no sangue desse cordeiro, consequentemente, por você estar envolvido com ele, e por fazer parte do reino dos céus, condenação não há para você. Amém? Vamos ver onde é que diz alguns textos aí, para vocês poderem compreender melhor onde eu quero chegar. Dela nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum, segundo todo o estatuto da Páscoa, a celebrarão. Isso aí Deus já mandando, no dia lá. Essa questão relacionada com esse lado aí, que eu acho muito importante, que Deus estabeleceu, Deus estava começando um processo, um trabalho, que demorou 1200 anos para acontecer, mas ninguém entendia, as pessoas estavam totalmente confusas, porque era muito difícil compreender essas coisas. O pessoal pensa, mas por que eu tenho que guardar o sábado? Por que eu tenho que guardar luas de festas e tal? Por que eu tenho que viver assim? As pessoas não entendiam. Vamos ver Colossenses 2,16. Só para a gente terminar essa parte, para ele poder entrar na parte interessante, para a gente não demorar muito, que ainda tem uma apresentação. Olha só. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou de festa, ou de lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém o quê? Porém o quê? O corpo é de Cristo. Está escrito assim. Eles estão falando dessas festas que havia de guardar sábado e toda aquela obrigação que eles tinham, que as pessoas participavam, mas elas não sabiam por que participavam, e a intenção era dizer que aquilo ali apontava para o futuro, eram sombra das coisas que haveriam de vir, eram coisas que os judeus tinham que fazer, mas o sentido era fazer aquilo porque tudo aquilo apontava para um futuro de coisas que deveriam acontecer. O sábado, por exemplo, era o dia do descanso do povo judeu. Hoje o sábado para nós está simbolizado na pessoa de Jesus, que é o nosso descanso espiritual, que ele disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, disse ele, mostrando que o descanso é espiritual. Mas quando Deus começou tudo isso aí, há 1200 anos atrás, antes de Jesus chegar na terra, a intenção era apontar para Jesus. Por isso que ele diz, são sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Por que ele falou isso? Vou explicar para vocês. Olha, eu estou aqui. A minha sombra está aqui, ó. Se eu vier para cá, a minha sombra vem também. E ela sempre está me acompanhando. Mas se você não estivesse me vendo aqui e olhasse a minha sombra, você não ia saber se era eu.
Porque a sombra, ela é implícita, ela não é clara, não é uma coisa explícita, é totalmente implícita. Você vê uma sombra, mas se você não vê a pessoa, você não sabe de quem é a sombra. Você não sabe. Mas tem um detalhe, só existe sombra se houver corpo. Se não tiver corpo, não tem sombra. A sombra só está aqui porque eu estou aqui. Se eu não estiver aqui, ela não está. Por isso que ele falou, isso são sombras das coisas que haveriam de vir. Todas aquelas práticas que eles tinham eram sombra das coisas que haveriam de vir. Porém, o corpo dessa sombra que eles não sabiam quem era, ficou claro aí que é Jesus Cristo. Diga glória a Deus. É Ele. O corpo é de Cristo, que dava essa sombra implícita, que ninguém sabia o que era, do que se tratava, porque tinha o que fazer, e na verdade era o corpo de Jesus que dava essa sombra, porque era a sombra de Jesus. Quando ele veio, que todo mundo viu ele, passou a entender que ele é o nosso descanso espiritual, que ele é a nossa salvação, que ele é a verdadeira proposta de bênção para nós. E diz a palavra de Deus, que foram e prenderam ele. Ele foi morto. E quando ele foi morto, a situação era complicada, porque ele foi morto por morte de cruz. Os judeus, quando eram condenados, morriam por morte de cruz. Só morria em morte de cruz quem não era romano. Romano não era crucificado. Se o sujeito fosse condenado à morte e ele fosse romano, ele era decapitado. Mas se ele não fosse romano, ele era crucificado. Por quê? Que letra é a cruz? Vocês sabem que letra é a cruz? Letra T. Por que eles faziam questão de colocar na cruz? Porque o T significava que a pessoa estava caindo na maldição de um deus babilônico que os romanos adoravam, chamado Tamuz. Era o deus deles, o Tamuz. Por isso que eles não crucificavam o romano, porque o romano não podia ser crucificado na maldição do deus que eles acreditavam. Mas quem não era romano era sacrificado na morte da cruz, como se tivesse caído na maldição do Tamuz. O apóstolo Pedro morreu de que jeito, que a história diz? Morreu crucificado, de que jeito? De cabeça para baixo. Porque ele disse que não se achou digno de morrer que nem o seu Senhor, aí colocaram ele de cabeça para baixo. Por que crucificaram ele? Porque ele era judeu. Mas o apóstolo São Paulo morreu crucificado? Morreu de que jeito? Decapitado. Sabe por quê? Porque ele era romano. E não podiam crucificar romano. Os romanos não eram crucificados. Era uma morte muito dura, que tinha o simbolismo de cair na maldição do Deus deles. E diz a palavra que levaram Jesus. Jesus se deixou ir. E foi pendurado lá na cruz, só que ele morreu muito rápido, Jesus. Porque ele não podia ter os ossos dele quebrados. Já dizia as profecias que os ossos dele não podiam ser quebrados. Está lá o Salmo, diz, está aqui, nenhum dos ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Não podia ser quebrado os ossos dele. Isso aqui é profecia. Só que dos outros, eles quebraram as pernas do ladrão e do assassino do lado. Diz a Bíblia que tiveram as pernas quebradas. Nós lemos ainda aqui, que tiveram as pernas quebradas. Mas de Jesus não quebrou porque Jesus estava morto. Porque as pessoas ficavam lá, às vezes agonizando na cruz, dias e dias. E depois que as pessoas morriam, eles tiravam da cruz e jogavam assim no lixão. Jogava a pessoa no lixão e lá no lixão a pessoa era comida por ave de rapina. Era assim que era o processo da coisa. Pessoas que morriam de cruz não tinham importância, valor nenhum. Eram jogados de qualquer jeito, nem sepultados eram. Mas o senador, chamado José de Arimateia, foi lá com as autoridades e disse, olha, eu vim aqui requerer o corpo de Jesus. Como ele era senador, olha como a política às vezes tem muita importância. O político correto. Ele foi lá e pediu, diante das autoridades, o corpo de Jesus. O governador deu o corpo. Quando o governador deu o corpo, ele correu para poder preparar o corpo para sepultura, porque, pelo que se entende, eu até expliquei hoje de manhã, a sepultura de Jesus, baseado pelos estudos de 1833, de um general inglês chamado Gordon,
O local que Jesus foi sepultado não foi lá no Santo Sepulcro, na igreja que tem lá dentro de Jerusalém, não. O lugar mais provável é um lugar que existe do lado do Monte da Caveira, o Monte do Gólgota, quer dizer, o Monte da Caveira, que existe até hoje esse Monte da Caveira. Está lá, se você for lá em Jerusalém, o monte está lá, está deteriorado, mas você ainda vê uma cara de uma caveira nessa montanha. Essa montanha aí, dá para ver benzinho os olhos, olha só. Isso é uma foto recente. Do lado dessa montanha tem um jardim, que eles encontraram uma caverna lá, o general Gordon, que ele disse que é exatamente o local onde Jesus foi sepultado. Por que se acredita que Jesus não foi sepultado lá no Santo Sepulcro, na igreja que tem dentro de Jerusalém, que foi descoberto pela Helena, mulher do imperador Constantino? O pessoal acha que não é lá, porque ninguém era sepultado dentro dos muros da cidade. Todos os mortos tinham que ser sepultados fora do muro. A única sepultura que tem dentro dos muros da cidade, se você for lá em Jerusalém, você vai ver que é a sepultura do rei Davi. Mas fora disso, ninguém poderia ser sepultado dentro dos muros da cidade. Tinha que ser do lado de fora. E se acredita que esse é o lugar porque fica do lado de fora dos muros, segundo as tradições judaicas. E por ser por lado de fora dos muros, se acredita que nesse lugar que ele foi sepultado. Quando você entra neste lugar, está escrito assim numa plaquinha: se você está à procura de Jesus de Nazaré, saiba que ele não está aqui, porque ele ressuscitou. Está dentro desse lugarzinho aí, ó. Bata a palma para Jesus. É legal, né? Saiba que ele não está aqui, porque ele ressuscitou. Então se acredita que é esse lugar aí que é o local. Os evangélicos todos, quando vão em Jerusalém, vão para esse lugar aí. Eles entendem que é aí que Jesus realmente foi sepultado. E eles correram para poder sepultar, que era uma correria para falar. O que era necessário para poder sepultar uma pessoa? Era necessário 50 metros de linho, era necessário uma aloés, era um produto assim, que nem um creme que eles colocavam no corpo do morto, passavam no corpo do morto inteirinho. E depois eles enrolavam. Da cabeça aos pés, deixava só o rosto do lado de fora. Enrolava a pessoa todinha com esses 50 metros de linho. E depois que eles enrolavam, os judeus têm a tradição de enterrar a pessoa em pé, de deixar a pessoa em pé. A pessoa ficava bem enrolado e ficava em pé, encostado. Na Bíblia diz que Jesus estava deitado no lugar lá, mas se acredita que ele ficou numa posição quase vertical que eles colocavam. E eles colocavam um lenço no rosto. Um lenço. Vejam só como funcionava a coisa. José de Arimateia teve que correr. Eles tiraram o corpo de Jesus. Quando eles tiraram o corpo de Jesus, eles foram preparar. E tinha que fazer tudo muito rápido, porque estava para nascer a primeira estrela no céu. E quando nascesse a primeira estrela no céu, eles não podiam fazer trabalho nenhum, porque já era sábado. Era uma correria. E eles foram lá, enrolaram, prepararam tudo e deixaram lá. E foram para casa cuidar de fazer a celebração do sábado. Aí passou o sábado todinho. Quando deu domingo de manhã bem cedo, Maria Madalena, ela pensou: eu vou lá ver como é que está o corpo e vou levar o corpo para mim, para colocar em outro lugar, que todo mundo tem acesso, que todo mundo sabe onde está, a cabeça dela. Quem era Maria Madalena? Era uma das seguidoras de Jesus, que Jesus libertou. A Bíblia diz que ela tinha 7 demônios. Ela era uma mulher endemoniada. Os estudos deixam claro que ela não era prostituta, não. Essa história de prostituta é uma outra história. Aquela mulher do capítulo 8 do Evangelho de João, que fala que ia ser apedrejada, que Jesus livrou ela, dizendo: aquele que se achar sem pecado que atire a primeira pedra, não era Maria Madalena. Se acredita que o nome dela era Susana, mas não era Maria Madalena. Maria Madalena, ela não morava em Jerusalém, ela morava em Magdala, por isso que o nome dela era Madalena, porque era o nome da cidade dela que as pessoas chamam Madalena, mas era Maria de Magdala. Era de lá que ela não tinha nada a ver com Jerusalém. E aquela prostituta que pegaram em Jerusalém, não foi em Magdala. Por isso que os estudos dizem com certeza que não era ela. Mas a Bíblia diz que Maria Madalena era endemoniada, ela tinha 7 demônios. Você imagina só, uma pessoa com um demônio só já faz um estrago, imagine com 7. Pense numa vida desajustada e dominada pelo maligno, era a vida da Maria Madalena.
Mas ela encontrou com Jesus e Jesus libertou ela, tirou dela aqueles demônios que atormentavam a vida dela. E ela se tornou uma pessoa muito apegada e muito agradecida a Jesus. Ela ajudava Jesus, ela investia em Jesus, ela dava dinheiro para Jesus, ela apoiava o ministério de Jesus. Vamos ver. Olha aí. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Continua o verso. E Joana, tinha uma Joana, mulher de Cusa, procurador de... Tinha uma Joana que ajudava Jesus, que ela era a contadora do Herodes, procuradora do Herodes. Essa Joana. E tinha também essa Susana, que muitos acreditam que era a mulher, que era prostituta. E Susana, e muitas outras, não era só essas aí. Tinha várias mulheres que ajudavam. E muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com o quê? Com o quê? Com seus bens. Jesus precisava ir de um lugar para o outro, precisava de dinheiro. Era ela que investiu. Elas ajudavam financeiramente Jesus. E Jesus recebia muita ajuda, tanta ajuda que ele recebia, que ele precisou ter um tesoureiro. Quem era o tesoureiro? Judas Iscariotes, diz a Bíblia. Que o Judas era o tesoureiro. E vejam bem, ela pegou, saiu, foi lá, correndo lá para pegar o corpo de Jesus. Estava escuro ainda quando ela chegou lá. Tem algumas fotos que eu coloquei, bem interessante. Ela chegou lá, sentou, mas cadê ele? O corpo dele não está aqui. Ela procurou, o que fizeram com o corpo? O que fizeram com o corpo? O que fizeram com o corpo? Até que ela saiu e encontrou um homem do jardim, que ela pensou que era o jardineiro, e ela disse: Senhor, se foi tu que levaste o corpo do meu Senhor, me diz, porque eu quero levar o corpo comigo. Imagine ela, queria levar o corpo de Jesus para sepultar em outro lugar. Como que ela ia conseguir? A Bíblia diz que Jesus era um camarada forte, um camarada grandão, de dores, que aguentava a paulada, por isso que a Bíblia diz que ele era de dores, que ele aguentava a pressão. Mas a Bíblia diz que ele não era bonito, que ele não tinha nenhuma beleza física para que não fosse desejado. O profeta Isaías profetizou sobre Jesus 700 anos antes, disse que ele não era bonito. Ele não era igual a esses loirinhos dos olhos azuis, assim, com um cara meio delicado que você vê nessas pinturas renascentistas. Não tinha nada a ver. Tudo indica que ele era moreno, um camarada forte daquela região. Pelo menos é isso que a Bíblia fala sobre Jesus. Vamos ver a definição que diz lá em Isaías 53, 2. Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamos-no, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse dele. Continua o verso. Era desprezado e mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, e como homem de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós reputavam por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Essa palavra foi dada pelo profeta Isaías 700 anos antes de Cristo vir ao mundo, já falando sobre ele. E Maria Madalena queria levar, e ela chegou, viu aquele homem e disse: se tu tem um corpo, me dá, porque eu quero levar. E Jesus disse: Maria, calma. Ela correu, ela conheceu pela voz, e correu, se jogou. Rabone, ela falou: mestre, é o Senhor. Ele falou: não me toques, porque eu ainda não subi para o Pai. Mas vai e diz para os meus irmãos e o vosso irmão que eu subo para o meu Deus e o vosso Deus, para o meu Pai e o vosso Pai. Falou para ela assim. Por que Jesus disse: não me toque, eu não subi ao Pai? Porque 3 dias ele estava ali, ele teve que descer primeiro no inferno, diz a Bíblia, para poder resgatar quem estava lá. Porque antes de Jesus Cristo morrer na cruz, ninguém conseguia ser salvo. Porque uma pessoa, para ser salva, ele precisava cumprir toda a lei judaica. E para cumprir a lei judaica, se ele tropeçasse num preceito, ele se tornava culpado de todos e não conseguia fazer nada certo, porque era difícil guardar toda a lei.
E por conta disso, estava lá Abraão, todo mundo que era de Deus, estava lá esperando esse momento dessa redenção. E quando Jesus morreu, diz a Bíblia o seguinte: o véu do templo se rasgou, diz a palavra de Deus. O que era o véu do templo? Era um lugar separado dentro do templo que tinha um véu, que só quem passava ali era o sacerdote para poder fazer o sacrifício das pessoas, em favor das pessoas ali, dos animais que eram mortos e o sangue dos animais que eram derramados. Ele ia fazer o sacrifício. E primeiro ele tinha que fazer sacrifício por ele, depois ele entrava para interceder pelo povo no Santo dos Santos. Quando ele entrava, ele era amarrado por uma corda, aquela corda ficava lá do lado de fora, porque se ele morresse lá dentro, as pessoas puxavam por aquela corda, porque ninguém podia entrar no Santo dos Santos. Se a pessoa entrasse no Santo dos Santos sem autorização de Deus, sem estar preparado, ele morria na hora. Só ele entrava lá para fazer os sacrifícios. Os animais que eram sacrificados serviam para encobrir nossos pecados, mas não apagar. Porque os sacrifícios antigos só encobriam, mas eles continuavam existindo. Precisava Jesus vir morrer na cruz para apagar tudo, para fazer com que os nossos pecados fossem esquecidos. E Deus tivesse condições de interagir, de conviver com a gente, porque nós somos muito imperfeitos. Jesus teve que pagar a dívida primeiro, para nós termos condições de termos contato com Deus. E diz a Bíblia, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Por quê? Porque naquele momento tudo aquilo não tinha mais validade. Diga glória a Deus. Agora, se você quer se aproximar de Deus, não precisa buscar um sacerdote para fazer sacrifício por você. Basta você crer no plano da cruz, crer no Salvador, crer naquele que morreu na cruz por você. Porque quando você crê, o sangue dele passa a ter efeito sobre você. Por mais que você seja imperfeito e culpado, ele te torna perfeito para que você possa ter contato com Deus Todo-Poderoso. Foi para isso que ele morreu. E diz a palavra que ele falou, não me toques, porque eu não subi ao Pai ainda. Eu ainda vou da ciência de que tudo está feito. E diz a palavra que Maria Madalena saiu dali, contou para todo mundo, colocou em tudo quanto foi grupo. Ele está vivo, ele está vivo. Vocês estão entendendo? Eu fico pensando como Deus é estratégico, né? Jesus tinha que aparecer primeiro para uma mulher. Se ele aparece para um homem, o homem diz, rapaz, eu não vou nem contar que ninguém vai acreditar mesmo, não vou. Não. Vou ficar na minha aqui, depois ele vai dar o jeito dele, ele vai aparecer para todo mundo. Podia atrapalhar e atrasar o processo, mas como ele apareceu para uma mulher, e logo para Maria Madalena, a língua dela não aguentou, ela foi atrás, já começou a contar para todo mundo. Primeiro que ela contou foi Pedro e João. Ela espalhou a história. Foi rapidinho. Tinha que ser para uma mulher, senão o negócio não ia funcionar assim, de uma forma tão boa como funcionou. Quando ela começou a espalhar, o Pedro veio, o João veio, que eles chegaram lá, o que eles a Bíblia, que eles chegaram lá, quando entraram na sepultura, estava tudo lá, revirado. O pano que enrolava Jesus, porém tem um detalhe, diz a Bíblia, que o lenço estava arrumado, colocado num cantinho assim. Os judeus entendiam o que era isso. Dentro das tradições judaicas, o amo sabia quando o seu senhor não tinha terminado de concluir a obra, através desses detalhes. Por exemplo, como era que funcionava? O menino aprendia desde criança. Se ele tinha o seu amo, ele colocava a mesa para a pessoa comer, para o chefe comer, né, para o seu senhor comer. O senhor comia. Quando o senhor chegasse, levantasse da mesa e pegasse o lenço e jogava de qualquer jeito embolado, ele sabia que o senhor tinha terminado. Ele já ia lá e recolheu a mesa. Mas se o senhor saísse da mesa e dobrasse o lenço e deixasse em cima da mesa, se entendia o que na cultura lá? Se entendia o seguinte, que ele não tinha terminado ainda. Que ele só tinha ido bem ali, mas ele voltava. E quando eles chegaram lá, eles viram que a roupa que tiraram de Jesus, o pano, estava tudo embolado. Mas o lenço estava num cantinho dobrado, separado, como Jesus dizendo, não acabei ainda, eu ainda vou voltar para levar vocês. Isso merece uma salva de palmas, né, gente? Oh, glória a Deus. Tem esse texto, não tem, Aline? Olha só. Eles viram que... Por isso que eles frisaram. O único detalhe que eles frisaram foi o negócio do... mas o lenço estava lá em outro canto, não estava junto com a demais roupa. Inclinando-se, viu as faixas de linho ali mesmo, mas não entrou. Em seguida chegou Simão Pedro, que vinha logo atrás dele. Pedro entrou no sepulcro, também viu as faixas de linho, que eram as faixas.
bem como o lenço que estiver em volta da cabeça de Jesus e que não estava com as faixas de linho, mas dobrado à parte. Amém? Ele pegou o linho que enrolava ele tirou e embolou de distância. Isso aqui não presta mais não. Mas o lenço eu vou deixar dobrado aqui à parte, para que eles saibam que a minha obra não terminou ainda. Eu ainda não saí da mesa, ainda vou terminar o que eu tenho para fazer. E nós estamos esperando isso. E diz a palavra, meus irmãos, que Maria Madalena contou, aí depois as coisas se desenvolveram de tal maneira que hoje você está aqui no reino de Deus por causa desse começo aí. Por isso que você está aqui fazendo parte do reino de Deus, porque tudo começou desse jeito. Então o que é que eu quero dizer para vocês? Jesus está vivo. Isso que é importante. E nós estamos vivendo uma batalha dura nos últimos anos para tentar tirar isso da sua cabeça. Todo tipo de pressão para que você deixe de acreditar da maneira como você acredite, para que você banalize esses valores implantados por ele. Valores que tem que estar no coração, na mente e que faz parte da nossa convicção. Não abra mão disso. Não negocie as suas convicções, porque elas foram forjadas em você pelos ensinamentos de Jesus. Por isso que nós pensamos assim. E hoje nós estamos aqui comemorando esse dia que foi o dia fundamental. Sem ressurreição, a morte não teria validade nenhuma. Porque a ressurreição simbolizava o quê? Que você vai morrer fisicamente, mas você vai ressuscitar. Essa é a proposta de dizer, você está com Jesus, morrer é um fato na vida de todos nós. Mas a proposta é essa, que a gente morre, mas a gente ressuscita no dia certo. Então que nesta noite você possa entender que a ressurreição é tudo isso. Essa é a proposta da ressurreição de Jesus Cristo para as nossas vidas. Amém? Que Deus te abençoe.